Então, vamos lá, o pessoal que está em casa aí, eu sei que parece uma série interminável, mas é bom assim mesmo. Quanto mais você rever algumas coisas, eu estava até comentando ontem, eu não sei se você participou da nossa live aqui da Experimente Atos, né? Eu estava lendo um versículo que na nova versão internacional está maravilhoso. Quando Paulo diz lá, olha, falar as mesmas coisas para você, para mim não é cansativo. E olha, eu quero te falar, isso aí é segurança para vocês. Porque nós somos seguros na fundamentação, gente, preste atenção, daquilo que a gente deposita no nosso coração. Eu acabei de te dizer, você que está em casa, tem nos assistido, deixa eu te falar, a tua fortaleza está dentro de você. No conteúdo da tua formação e no entendimento de verdades espirituais. Eu comentei aqui ontem, fazendo essa live de oração, sobre uma vez, há muitos anos atrás, no início da nossa igreja, aqui nesse lugar, do nosso ministério, ali do outro lado ainda, não estávamos nem aqui, Deus me deu uma visão espiritual sobre arrumar as gavetas espirituais. Eu enxerguei isso dentro das pessoas, né? E Deus me deu essa visão de uma grande confusão, de uma bagunça. Você entende essa palavra? Realmente, às vezes, a gente entra no quarto dos nossos filhos e está uma beleza, não ao contrário. Está aquela bagunça e você pede, vai arrumar o armário, não é? Aí você vai arrumar o armário, você coloca tudo direitinho, você sabe onde está, é fácil você identificar as coisas. Esse exemplo é legal, foi o que o Espírito Santo me deu, e é assim que ele faz mesmo. Ele te dá exemplos simples. Aí você sabe onde identifica, né, onde estão lá as meias, né, as calças. Tem gente que coloca as blusas até por cores. Você é assim também ou não? Vai do branco até o preto e arruma tudo e tal. Arrumadinha, a Deise me ajuda bastante. Não é que eu sou bagunceiro, não sou. Mas ela me ajuda bastante. E ela gosta de tudo organizadinho. É bom isso, não é? Então você entra num quarto ou num armário onde está... Meu Deus, aí você sai tirando coisa para ver se acha. Não dá certo. Então esse foi o exemplo que Deus me deu, justamente de organizar dentro do nosso espírito a verdade de tal maneira que a gente possa ficar de pé. Não é não? E você viver nesse mundo de maneira a ter compreensão das coisas que estão acontecendo. Então essa é a chamada, eu tenho essa chamada, é a chamada do nosso ministério, e muito bem, obrigado, nós estamos mandando ver, ajudando o corpo de Cristo naquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu sei que isso vai acontecer em Caxias também, né, agora, e em outros lugares que Deus queira que a gente vá, que a gente possa ir, levar a gente para lá, a gente vai. Legal? Então vamos lá, eu estou no momento falando sobre entendendo o processo de Deus, e isso é importante, e eu estou falando sobre as sementes e as suas propriedades, falando só sobre a semente. Hoje eu vou terminar essa primeira parte para entrar na semana que vem, falando a respeito só da gente analisar com base em Lucas, que a gente também vai ler, essa questão de coração que é o solo, onde Jesus ele fala sobre os solos que não produzem. E como eu disse, a gente tem que se qualificar para ficar no solo que produz, porque essa interação é perfeita. Vamos lá dar uma lida? Marcos 4, 26, 29, Jesus disse, e eu falei para vocês que é uma das parábolas mais maravilhosas, riquíssimas para nos ensinar a respeito do sistema do reino de Deus, como Deus trabalha na minha vida e na sua, na vida do ser humano. O reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra. Verso 26, ele dorme, ele acorda, de noite e de dia, e eu já expliquei bastante essa questão do tempo, né? Isso envolve um tempo. E a semente germina, cresce sem que ele saiba como, né? Eu estava conversando essa semana, olha para cá com uma pessoa, eu estava dizendo, sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer saber o como de todas as coisas. Mas como isso vai acontecer? Mas como? E a gente fica desesperado, agarrado nisso. E isso aí vai gerando preocupações, ansiedade. Mas como? Deus é o Deus do milagre, gente. Ele tem 1 milhão de maneiras de fazer a mesma coisa se Ele quiser, de maneira miraculosa. É impressionante. Mas já está escrito isso, sem que Ele saiba como. Verso 28, a terra por si mesmo frutifica,
Primeiro aparece a planta, depois a espiga, por fim vem o grão cheio na espiga. Verso 29. E quando o fruto já está maduro, agora chegou, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então lembra uma frase que eu tinha te colocado aí, ó? Deus, o reino de Deus é como uma semente lançada à terra. Então não é só uma parte nem a outra. E aí a gente entrou, pode passar Maria para a gente, vamos embora. Lucas 8, verso 11, na parábola do semeador, Jesus explica muito bem que a semente é a palavra. A palavra de Deus, verso 12, os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo, vai lá e tira a palavra do coração das pessoas que ouviram, gente. Para não acontecer que crendo, sejam salvos, transformados. Romanos 10 diz assim, a palavra, Elinho, está no teu coração. A palavra que nós pregamos está no teu coração, porque no momento em que nós cremos nessa palavra, cara, há poder suficiente para ela frutificar na nossa vida. Diga aleluia. Rapaz, não tem nada a ver com o diabo. Olhem para mim. Não tem nada a ver com o diabo. O diabo não pode impedir a frutificação da semente. Mas eu posso. Se o meu coração não estiver inteirado dessa maneira, não é? Verso 13, os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra recebem com alegria. Uhul! Não tem nada a ver com o uhul, é legal, é bom, mas vamos continuar com o uhul até o final, né? Porque aqui está dizendo aqui, ó, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. 14, então, outra terra que não está qualificada para produzir. A parte que caiu nos espinhos são os que ouviram, no decorrer dos dias foram sufocados pelas preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida. Olha só, os frutos não chegam a amadurecer. E por último, eu amei em Lucas, como eu falei para vocês, porque fala sobre a terra boa. A terra boa, cara, é que recebe com reto coração. E olha só, retém a palavra e frutifica com perseverança. Perseverança faz parte da nossa jornada. Você não tenha dúvida disso. E nós vamos até o final. Lembra que eu tinha falado alguma coisa para você? Ó, semente é a palavra, a terra é o coração do homem. Então, vê se tem mais alguma coisa aí, Maria. Põe para mim, ó. É preciso que a palavra de Deus se interaja, diga interagir, com o nosso coração, para que o reino de Deus possa ser produzido e frutificar. E aí a gente está falando sobre as propriedades, pode passar aí. E aí mais uma, Deus não trabalha sem o homem e o homem não produz sem Deus. Eu já tinha falado, só para lembrar. Que coisa tremenda. Primeira propriedade da semente, semente é algo vivo que cresce e desenvolve. E eu disse para você que o que Deus faz na tua vida sempre cresce, progride e prospera. Porque Ele é a semente. Qual foi a próxima que eu coloquei, Maria? Vai lá. Ó, 1 Pedro, ela é incorruptível, perfeita. Então essa semente, que é a palavra de Deus, ela é viva e ela é permanente. Do ponto de vista de semente, ok, é o céu, é Deus em nós. Mas é o nosso coração que precisa ser avaliado. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí. O que Deus produz, é só para você guardar, é sempre vivo, perfeito e permanente. Por isso que eu quero a produção de Deus na minha vida. Porque ela fica estabelecida, gente. Não é? A segunda semente que nós comentamos aqui, a semente está sempre envolvida dentro da sua propriedade num processo de transformação. Ora, ela entra como semente e sai como árvore. Uau! Ok, não só cresceu, mas se transformou. E a gente comentou sobre isso algumas coisas, vai lá. 2 Coríntios, falando sobre a operação do Espírito Santo na nossa vida, que trabalha em nós, tornando-nos mais e mais semelhante a Ele. Há um crescimento, há uma transformação. No original, a palavra transformação de glória em glória, é uma palavra metamorfos, que é de um ser para um outro ser, é uma outra pessoa. Esse é o trabalho de Deus.
em mim e em você. Tem mais alguma coisa que eu coloquei aí? O problema é que a gente quer ver as coisas acontecendo muito rápido, automáticas, para ontem. Deus não trabalha dessa maneira. Ele usa os anos para produzir algo na tua vida. Aleluia, foi bom daqui, aqui não deu nenhum, a Deise está calada, aqui não deu nem... Brincadeira, estou sempre brincando. Quanto tempo eu tenho que esperar? Eu vou para uma igreja onde resolve rápido. Gente, não existe isso. Não lembra que eu falei para você? Deus não é lâmpada de Aladim, cara. Esfrega ele, não adianta, você está esfregando, não dá certo, vai. E aí, o processo do reino de Deus no coração do homem, isso é legal, que eu coloquei aqui para lembrar, gera transformação, que gera crescimento, que leva à maturidade. Aí está os olhos de Deus. Fazer com que eu e você amadureçamos. Porque é na maturidade que se frutifica. Pastor, mas eu estou empolgado, eu estou alegre, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Legal, vamos lá. Deixa Deus trabalhar tudo isso aí, Terceiro, né? Não, a maior parte daquilo que Deus opera em nós é resultado de um processo, lembra? Processo de mudança. Glória a Deus. Pode passar, Maria, vamos embora. Terceira propriedade que domingo passado eu estava falando, eu vou seguir porque tem mais uma coisinha aí. E a gente vai terminar com a quarta hoje. Semente é um container cheio de vida e poder, Hebreus 4, verso 12. Tudo quanto Deus diz é cheio de força viva. Jesus disse, minhas palavras são espírito e são... E fora as palavras de Deus, não tem vida. São bonitas, bacana, legal, mas não tem vida. Você e eu temos que nos alimentar, nós temos que nos alimentar de vida. Eu sou um dependente de Deus, da química da vida no meu espírito, você também. Quanto mais você se alimenta de vida, mais você se enche. E o encher é de maneira contínua. Se encher hoje, amanhã, depois, é um ato contínuo. Eu já falei, eu tenho sempre meu hábito, estou sempre assistindo uma galera que preenche o meu coração, que me fala, aí ouço de novo, e presta atenção naquilo que foi dito, aquilo ali me faz vibrar o meu coração. Quando Jesus, ontem eu estava falando isso na live, quando Jesus estava andando, e encontra dois discípulos, eles estavam de caminhos para uma cidade lá. Legal, então Jesus começa a falar a respeito dele, o que constava nas escrituras, na lei, nos profetas. Bom, no final dessa história, Jesus, como diz aí popularmente, vaza. Aí eles falaram um para o outro assim, rapaz, não é que quando ele falava, o nosso coração ficava todo cheio de brasa, cara, acendia o nosso coração. É isso aí. Se você ouve de Deus algo que não incendeia o teu coração, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque as palavras de Deus são cheias de vida, de força. O que você precisa, e eu também, é disso aí. Então todas as palavras, todas, sejam até mesmo as instruções, são conselhos de Deus, são cheios de vida, poder e bênção. Eu já cheguei à conclusão há muitos anos, e eu quero passar isso para você que está nos assistindo. Quando Deus fala algo para mim, em primeiro lugar, eu tomo posse dessa palavra que é bênção para mim. Agora, olhem, se eu gostei, se eu concordei do ponto de vista natural, eu não quero nem saber. Se foi contrário àquilo que eu acho, que eu penso, também não quero nem saber. Eu já aprendi isso. E muitas vezes Deus nos corrige, mas a correção dele está cheia de poder, vida e bênção. Se entrega, se submete. Debaixo da ordem de Deus, eu tinha terminado falando isso. A ordem de Deus é a sua boca, Ele abre a sua boca. A bênção, a vida. Quando Deus cria esse mundo, em Gênesis capítulo 1, Ele abre a boca, só cria a bênção. E está escrito, e viu Deus que tudo era bom. Quando criou o homem, viu que era muito bom.
quando ele abre a boca, tem vida e bênção. São o básico, né? A ordem de Deus. Por isso que é legal a gente estar sempre atento a andar debaixo da ordem de Deus, da sua voz, da sua direção, outra maneira de dizer. Olha só, Deuteronômio 30, vamos lá. Verso número 15, vejam, hoje eu coloco diante de você, Elinho, a vida e o bem, a morte e o mal. Verso número 19, hoje eu tomo o céu e a terra por testemunhas contra você, que eu propus a vida e a morte, veja, a bênção, a maldição. E ele mesmo está dizendo, escolhe a vida para que você viva, você e os seus descendentes. Quando ele diz você viva, não é bios, essa vida humana, né? Ele está falando sobre para que você viva, é que você viva crescendo, progredindo, tem bênção nisso. Para que eu possa manifestar em você, na sua vida. Olha um outro conteúdo legal, Lucas, trazendo para esse aspecto, a ordem de Deus, a palavra dele é bênção, vida. Lucas 1,37 a gente conhece, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meu Deus, gente, para ele não tem impossível. Então o problema não é ele, somos nós. Agora eu quero te falar, por que não haverá impossíveis? Olha a resposta. Porque todas as promessas são sementes. Estão cheias de vida e poder. Não há nada que possa impedi-las de produzir. É só eu interagir com o meu coração de maneira própria. Eu falei para você, o inferno não pode. O inferno não pode parar a semente de ela produzir, dela completar esse ciclo de frutificar, não tem como. Só se ele trabalhar o nosso coração. Não tem como. Promessas são sementes incorruptíveis, vivas e poderosas. Toma posse assim. Não é meramente o que Deus disse, é uma semente. E essa semente tem esse poder de fazer com que o que está nela de semente, ela venha a se tornar realidade, como frutificação. Não abra mão de promessas que Deus te falou. Eu não vou abrir mão, essa semente é perfeita. Então, no momento em que eu e você, nós ouvirmos a palavra sobre, por exemplo, salvação, sobre cura, existe poder e vida suficiente para eu ser salvo, curado. É com base no que nós ouvimos e damos crédito à semente perfeita, é que o poder de Deus se manifesta. Eu vou te dar um exemplo muito legal sobre isso, que quanto mais, por exemplo, você ouve e gasta tempo em ouvir o que Deus tem a dizer sobre saúde, lendo que Jesus curava os enfermos, e você entendendo a obra que Ele fez na cruz do Calvário, o poder de Deus se manifesta curando o teu corpo. Olha só que legal, essa é uma passagem boa. Em Atos capítulo 14, em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado. Olha só, ele era paralítico desde o nascimento. Gente, ele está falando de um homem, não está falando de uma criança, nem de um jovem. Ele era paralítico, ele sempre se viu assim. Sempre. Ok? Não tinha outra maneira de pensar ao contrário. E nunca tinha conseguido andar. Verso 9, olha que legal o verso 9. Esse homem, interessante, olha a parábola do semeador. Todos ouvem a palavra, que é a semente. Ouvindo Paulo falar. Aí olha só que legal, quando Paulo fixou nele os olhos, Paulo reconheceu que ele tinha fé. Para ser o quê? Curado. O que Paulo estava falando que gerou fé para ser curado? Exatamente isso, que Jesus é aquele que cura. A fé que é gerada no teu coração é gerada de acordo com aquilo que está sendo dito, de acordo com a verdade. Vai ser gerado fé no teu coração sobre você ter certeza que Deus cuida de você, que Ele te provisiona, quando você começa a falar sobre isso.
E aí você gera certeza que Deus cuida de você. Pastor, eu estou tranquilo, não quero nem saber, Deus cuida de mim. Ó, foi gerado fé, cara, com base nessa palavra que foi dita. E é super interessante que eu vou te falar agora o ridículo. Você que está em casa, preste atenção no ridículo. Se você planta uma semente de limão, você vai colher uma laranjeira, certo? Se você ouve a respeito de cura, e ouve, o que vai produzir na tua vida? Cura. Se você ouve a respeito de relacionamento, e se abre para isso que está sendo dito, o que vai produzir? Bons relacionamentos, entendimento de como você deve se relacionar, vai gerar fé para isso. Se você ouve a respeito de finanças, ou do reino, o que Deus tem a dizer, vai produzir isso na tua vida, você vai se tornar uma pessoa liberal, generosa, doadora. Então a semente produz de acordo com a sua espécie. Se é limão, dá limão. Se é laranja, dá laranja. Se é tangerina, dá tangerina. E Paulo estava, em algum momento, falando algo que eu tenho absoluta certeza, que ele falou da obra redentora de Jesus sobre saúde. E foi ministrando, e ele viu que foi gerado fé para ser curado. Diga glória a Deus! Então tá legal, mas pastor, eu quero ser curado, é pouco, olha, preste atenção, você que está em casa, não é vontade de ser curado, nem desejo, porque quando eu digo, eu tenho vontade de ser curado, mas não me alimento dessa semente e ponho no meu coração, não funciona, porque a palavra só produz aonde? Quando ela entra dentro do coração, que é a terra. Daí o processo nosso, como terra, é estar continuamente depositando semente e cuidando dela. Por isso que eu falei para você, tudo que acontece na minha vida e na sua, acontece de dentro para fora. Esse homem não seria curado se não ouvisse Paulo. Então ele é a terra, a semente é o que Paulo está falando, botou para dentro e ali gerou poder. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Olha aí, o que acontece no próximo verso? Verso 10. Disse ele em voz alta, então Paulo, cara, levanta sobre os teus pés. Paulo não foi puxá-lo, não foi lá puxar, ele só deu um comando, levanta. Ele viu que ele tinha fé para ser curado. O que aconteceu? O homem saltou e começou a andar. Não me pergunte, as pernas devem ter estalado tudo, quando viu já estava legal. Poder de Deus se manifestando. Mas não, a semente não é um container cheio de poder? Isso aqui é um exemplo, gente, bem perfeito para você entender. A semente trabalha com a sua espécie. O que eu tenho que fazer? Em todas as minhas áreas da minha vida, me alimentar e manter de maneira contínua essa semente dentro de mim. O que você tem certeza que você tem saúde? Porque você se alimenta dessa semente e ela produz saúde, e você sabe que isso foi garantido na cruz do Calvário. Por que você tem certeza que você sendo um dizimista, ofertante, nada te faltará? Porque você está experimentando isso de maneira contínua. É só esse processo interromper, hein, pessoal? Em casa aí, ó. É só interromper. Eu não ouço mais a palavra, eu também não estou indo mais à igreja, eu estou aqui com Jesus numa boa, não está não. Porque eu vou me distrair com outras coisas. Eu vou me abrir para colocar depósito no meu coração que não é verdadeiro. Não vai sair nada, vai te espremer, eu vou estar vazio e você também. A nossa jornada é essa. Eu quero o reino de Deus produzindo na minha vida, não é querer, não é vontade, é interação, diga interação, da semente com o meu coração. E esse processo chama-se ouvir qualquer coisa que o pastor está dizendo na interpretação dele, não, é ouvir a palavra. Não é a vontade do homem, é a palavra. Aí eu fui transformado, fui salvo, porque naquela tarde de sábado, eu abri meu coração e prestei atenção no que estava sendo dito. Eu tive um encontro, uma experiência com Jesus dentro de mim. Ele, Jesus, é a palavra viva.
Ele entra em você. E você tem que ter essa experiência sempre. E começou o processo de transformação na minha vida. Porque eu ouvi com um coração bom e reto, ouvi com um coração sem reservas, um coração aberto. Fui transformado, aleluia! Sou grato a Deus, aleluia. Me deixa só agradecer todo dia, só isso que eu quero. Não é não? Demais essa passagem. Então anota aí para você entender isso. A semente produz de acordo com o quê? A semente produz de acordo com o quê? Com a sua espécie. Diga glória a Deus. Rapaz. Vamos lá. Quarta semente e última. Semente não. Propriedade da semente. Sementes sempre necessitam de um solo para produzir. Ridículo, pastor. Ridículo mesmo. E o solo sou eu. Põe aí, sou eu. Para Deus produzir na minha vida. Gente, olha que legal. Para Deus produzir na minha vida, precisa de mim. Não, pastor, eu acredito que o que Deus tem para fazer, Ele faz mesmo. Não vai fazer se eu não cooperar. A cooperação é um coração próprio para receber o que Ele tem para fazer. De Deus somos cooperadores. Diga, de Deus somos cooperadores. Não caia no engano de achar que Deus trabalha independente de mim. Não posso cair nesse engano. Gente, estou te falando, essa é uma das séries mais poderosas para transformar e a gente entender esse processo de Deus. Ele precisa do teu coração. O céu clama por isso. Eu preciso do teu coração. Sérgio, eu preciso do teu coração para trabalhar. Deus precisa do meu coração para trabalhar. Daí a gente tomar cuidado só de não entrar num processo tão rotineiro de estar na igreja, mas na prática eu não estou deixando o meu coração ser trabalhado ou aproximando, porque não funciona. Deus trabalha com o coração. Nenhuma semente germina num saco plástico. Ridículo, hein? Não adianta deixar o Salmo 91 aberto na sala. Não vou nem olhar. Ou pendurado na geladeira o versículo da promessa, caixinha de promessa. Nem vou olhar, hein? Pessoal de casa, não estou nem olhando aí para vocês. Ok? Quando verdadeiramente nós cremos, vamos lá, é perfeita a interação da semente com o solo. É só o que Deus quer. Elinho, eu só quero que você creia em mim. É só. Quando eu me transformei numa nova criatura, porque eu criei nele, não pediu nada de mim, nem eu poderia dar. O que eu posso dar para ele trocar comigo salvação? Nada, nada, nada. Uau! Como você já ouviu, é bom ouvir de novo, o solo é o coração, o princípio é: não existe palavra nesse livro da vida que haja por si só a seu favor, se eu não me entregar, não obedecer, não agir de acordo com ela, nada acontece. Então a obediência, que é fruto de fé, crença, libera a vida e o poder que existe na semente. Você sabe, eu estava lendo ontem, você pode ir comigo lá rapidinho, pessoal de casa, hein? Abre comigo em 2 Tessalonicenses. Olha que coisa poderosa. Um pedacinho do versículo, mas muito legal. Eu fiquei meditando sobre isso. Bom, Deus tem sobre a face da terra a sua igreja que está proclamando a sua verdade, ano após ano. Na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 1, até Paulo usa umas palavras meio duras mesmo, né? Verso 7, no meio do verso 7. 2 Tessalonicenses, todos acharam?
No meio do verso 7, Paulo diz assim: quando do céu Jesus se manifestar com os seus anjos do seu poder. Ele está falando sobre a vinda dele. Agora olha só, agora as palavras que vêm agora. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Agora eu grifei, e contra os que não, o quê? Essa palavra é fundamental, hein? Obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus, sendo proclamada sobre a face da terra, não é uma opção para o ser humano. Olha aí, eu estou falando sobre Jesus, mas você fica à vontade. Porque Deus, no final dessa história, sabe que Ele é a justiça. E a justiça é a voz dEle para libertar o homem da condenação eterna. É por isso que ele tem que obedecer. Alguém está pegando? É óbvio. Ele fez o melhor para nos libertar da condenação eterna. Elinho, obedeça ao Evangelho e você verá a minha manifestação. Não obedecer ao Evangelho é a ordem dele. Às vezes nos dias de hoje, gente, a gente tem que tomar cuidado, que a igreja não pode tomar essa palavra obediência como legalismo. Ou então as pessoas se afrontam, quando você fala para alguém assim, você precisa ou você tem que fazer isso, a pessoa, para com isso, cara, não é assim não, eu sei o que eu acho, o que eu penso, não, é da minha maneira e tal. Porque a revolta do inferno foi essa. Então ele sempre promoverá a desordem. Ele sempre vai promover a gente não andar na ordem de Deus. Quando eu ando na ordem de Deus, chama-se obediência, eu sou abençoado. Quando Deus quer que eu e você obedeçamos a Ele, é para nos abençoar. Será que a gente não percebe isso, gente? Deus não está brigando comigo, Ele não está dizendo assim, ali, ó, você tem mais o que fazer, senão a paulada vai comer. Não é opcional, diga, não é opcional. E quando é que eu provo que eu estou debaixo da ordem de Deus e na obediência? Quando eu ajo com base na verdade. Isso é a prova do céu que eu estou em obediência. Quem pegou isso aí? Muito importante. Então, no momento que nós tomamos uma promessa da palavra de Deus, a gente obedece crendo, a gente age com base nessa verdade, essa semente começa a produzir na nossa vida. Eu quero te mostrar isso aqui. Há muitos anos atrás eu li isso em algum lugar, esse diálogo hipotético, bem interessante, uma pessoa conversando com Deus, tipo assim: Senhor, eu tenho aqui no meu sítio um pomar maravilhoso, mas olha, está faltando aqui uma laranjeira. Será que você pode me dar uma laranjeira? E Deus, com aquele carinho dele maravilhoso: meu filho, eu te amo demais, eu vou te dar o que você está me pedindo. Beleza. Novamente eu pergunto: mas Senhor, olha só, dá licença, cadê a laranjeira que eu te pedi, meu pai, e tal? E aí o Senhor responde assim: eu já coloquei na tua mão. Como eu já colocou na minha mão? Não estou entendendo. Olha a noção do ser humano, vou dar um stop aqui para você entender algo. Olha a noção do ser humano de querer ver as coisas prontas. Quando Deus trabalha num processo. Vou repetir isso. A gente quer ver o pronto, quando Deus trabalha num processo. Você quer ver? Então esse foi o processo. Olha, eu já te dei, está aí na tua mão. Está na minha mão? Como assim? Mas o que tem aqui na minha mão é uma semente. E aí Deus fala para ele assim: se você trabalhar essa semente, ela se transformará numa laranjeira. O que ele é? O que ele tem? Ele é a palavra. Se eu permitir essa palavra entrar em mim, e eu cuidar dela, ela se transformará no resultado pelo qual eu desejo. Quem quer ver uma vida abençoada aí? Não falta grana? No bumbum não, na carteira. Que não falta alegria, prazer. Isso tudo é fruto de semente trabalhada no coração. É resultado daquilo que é a própria semente.
Só faltou o cara falar assim, agora entendi. Mas Jesus não transportou para lá uma laranjeira e colocou dentro, ele deu a semente. Deus tem nos dado a sua palavra, que é a semente. Você está entendendo isso? Se a palavra de Deus, que é a semente, for trabalhada de maneira própria no meu coração e no seu, ela se transformará naquilo que ela foi designada para ser. Ela foi designada como o céu é, o reino de Deus, para nos abençoar em todas as áreas. Eu creio. E a gente começa a experimentar isso. Vendo Deus nos abençoar. Deus já nos deu tudo. Repita comigo. Deus já nos deu tudo. Na forma de semente. E que nós precisamos pela sua obra redentora na cruz do Calvário. Quando Ele, que é a semente, é tudo, é porque é tudo. Nele está provisão, proteção, cuidado, força, ânimo, alegria. Ele nos ensina a nos relacionar. O que mais? Ele vai produzindo tudo isso na nossa vida. Porque Ele é a semente. A palavra é a semente. Então nós veremos a árvore se frutificando na nossa vida em todas as áreas. A árvore da cura, a árvore da proteção, da provisão, da transformação familiar, do perdão, de tudo. Porque essa semente é incorruptível, perfeita. É só, voltando a lembrar e terminando nessa manhã, cuida do teu coração. Eu aponto para mim também ali, cuida do teu coração. Tudo que eu faço, queridos, é cuidar do meu coração. Porque se eu não cuido dele, eu não chego lá. Se eu não cuido do meu coração e ponho naquela terra que chama boa e reta e que retém, essa palavra não pode produzir na minha vida. Você tem que cuidar do teu coração. E agora, a partir da segunda parte dessa série, eu vou falar das artimanhas satânicas para quebrar o nosso coração, vamos dizer assim. Para armar ciladas e situações para que a minha terra se torne estéril, infrutífera, né? Para que essa terra... E a gente vê algo legal que eu já passo para você, quem está em casa, presta atenção, Jesus só cita 4 tipos de solo, dos quais 3 não produzem. Então eu e você temos que nos qualificar de novo, para ficar nesse único solo que produz. De 4, só 1 produz. Não está falando de 3 que produzem e 1 que não produz. É para você ver que nesses 3 que não produzem, tem coisas ali que a gente vai liberar, que está aqui para você entender como é que o inferno trabalha na nossa vida, para esse coração não ser próprio. Legal? Então vamos ficar de pé, aleluia.